No momento em que o Senado Federal discute projetos determinantes para o Pacto Federativo, os governadores de estado estiveram aqui no Congresso Nacional conversando com os presidentes da Câmara e do Senado. Quem fala conosco sobre esse encontro é o senador Francisco Dornelles. Senador, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso argumento. Muito obrigado, Tânia. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Igualmente. Senador, o senhor faz uma avaliação positiva desse encontro? Porque parece que esse foi o balanço que os presidentes das duas casas fizeram, né? Eu quero cumprimentar inicialmente ao senador Renan Calheiros, ao deputado Henrique Eduardo Alves, por essa reunião que fizeram com os governadores. Eles conseguiram fazer uma reunião extremamente objetiva, com discursos curtos e propostas consistentes. E essas propostas, senador, vão ajudar a fazer do trabalho da remodelagem do Pacto Federativo, que acontece aqui no Senado, um trabalho mais eficiente? Olha, eles fizeram 4 propostas que praticamente têm um consenso dentro do parlamento e entre governadores. A primeira está relacionada com a dívida dos estados com os municípios, que aumentou muito, que inchou nos últimos anos em decorrência das elevadas taxas de juros. Os estados hoje praticamente gastam 13% da sua receita líquida, em alguns casos até 16%, com pagamento de juros. Então, a proposta apresentada, que está sendo considerada, inclusive também, existe um parecer do senador Luiz Henrique sobre a matéria, eu apresentei também propostas nesse sentido, é que um percentual desses juros, ou seja, 30% dos juros que os estados pagam à União, sejam destinados a um fundo de investimentos em infraestrutura dos próprios estados. Quer dizer, você utilizar uma parcela dos juros para aumentar o nível de investimento de que tanto o Brasil precisa. E isso seria um mecanismo desenhado, ele não fere a lei de responsabilidade fiscal, que os estados pagariam os juros, vamos dizer. E um percentual desses juros seria aplicado num programa de investimento. Seria como se for uma parcela daqueles juros fosse carimbada para investimento. Eu acho a medida extremamente inteligente, foi defendida pelo senador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, eu acho que deve ser acolhida com a maior urgência possível. E tem ambiente na casa para apreciação de uma matéria dessa, Eu acho que tem ambiente, a casa está pronta e madura para apresentar essa proposta. Agora, a gente falava antes da gravação, outra sugestão interessante é a questão da contratação de despesa para os estados por parte da União. Isso ser feito de uma maneira diferente, indicando uma fonte de recursos. É lógico, né? Que muitas vezes você vê aqui no Senado, no Congresso, propostas para aumentar, existe muito tetos salariais para determinadas categorias, até teto justo, porque elas realmente precisam ser melhor remuneradas. Mas a União não indica uma fonte de recurso, uma fonte de receita, de modo que os estados e municípios ficam obrigados a fazer uma despesa e muitas vezes não tem receita para cobrir essa despesa que foi criada pela Câmara e pelo Senado. Senador, essas duas primeiras propostas já vão mudando a situação que se encontram os governadores, vamos dizer assim, expressão comum aqui usada é de pires na mão, que a tudo tem que vir ao Congresso, fazer um apelo de como é difícil a administração dos estados, né? O senhor acha que essas duas medidas já mudam essa posição dos governadores? Mas houve também uma terceira mudança, apresentada pelo governador Cid Gomes, extremamente positiva. É o seguinte, o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios tem como base de cálculo a arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. Em 1989, o Imposto de Renda e IPI representava 80% da arrecadação da União. Então, o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios tinha como base de cálculo 80% da receita da União. Com o tempo, a União criou uma série de contribuições cuja receita não é destinada ao Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios e reduziu, alguns principalmente no IPI, consideravelmente a participação do IPI na receita. Então, hoje, a arrecadação do IPI e do Imposto de Renda representam menos de 50% da parcela do Fundo de Participação dos Estados. Você teve uma diminuição da base de cálculo. Então, a proposta dos governadores é que a base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios seja formada pela arrecadação do IPI, do Imposto de Renda, da COFINS e da Contribuição Social sobre o Lucro, que é extremamente justo. Na realidade, você vai restabelecer que a base de cálculo do Fundo de Participação seja aquele percentual que existia em 1989. E aí sim, essas 3 medidas já ajudam a tirar os governadores de uma situação quase inoperante, né? Já é um avanço muito grande. E ainda existe uma 4ª proposta também, que foi apresentada pelo governo do Pará, é liberar os estados de pagar sua receita a título do PASEP.
recursos do PASEP se destinam ao FAT, ao seguro-desemprego. Então, eles alegam são recursos do funcionalismo que muitas vezes não tem sentido mandar para o FAT. Então, essa liberação de 1% do PASEP, 1% da arrecadação dos estados que vai dirigida ao PASEP, seria também uma proposta muito importante. Senador, o Senado Federal está estudando desde o ano passado uma nova fórmula de distribuição do FPE, né? Até por uma decisão do STF, a Casa está se vendo obrigada a discutir o tema. Os governadores chegaram a falar alguma coisa em proporção de divisão desse fundo? Porque essa proporção vai mudar, não é isso? Olha, que eles hoje fizeram de uma maneira muito inteligente 4 pontos sobre os quais existe unanimidade. Então, esses 4 pontos: percentual da dívida para investimento. Segundo, o problema da base de cálculo dos fundos de participação. Não criar despesa sem criar receita. E o PASEP tem o apoio de todos os governadores. Já o fundo de participação dos estados, o Senado é obrigado a votar, todos os governadores querem que vote, mas existem muitas divergências. Existem sobre os percentuais, como você vai calcular o fundo de participação do estado, se você vai levar, por exemplo, no Rio de Janeiro, a União arrecada no Rio 119 bilhões, devolve ao Rio de Janeiro 2 bilhões, quer dizer, praticamente um percentual pequeno. Nós queremos que, quando se calcula o fundo de participação dos estados, se leve em conta a relação do que a União arrecada dentro daquele estado. Por exemplo, se ela devolvesse para o Rio 20% do que ela arrecada dentro do Rio, nós teríamos mais dinheiro que temos hoje de royalty. E alguns estados recebem quase 200% do que arrecada a título no fundo de participação dos estados. De modo que existem, em relação ao FPE, divergências sobre a maneira da sua composição. O mesmo podemos falar da unificação do ICMS. Também existe em relação, isso tem que ser feito um grande acordo, porque alguns governadores reclamaram que aquela alíquota de 4% no consumo, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o governo federal apresentou uma proposta muito bem balanceada, em que ele reduz o percentual de fundos, as alíquotas interestaduais do ICMS, está muito bem balanceado, mas alguns governadores protestam porque acham que estão perdendo receita. Senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, a você também que nos acompanha, agradeço pela atenção. Para finalizar a nossa entrevista, pergunto para o senhor ainda, a partir dessa conversa, desse encontro tão produtivo, como o senhor disse, de propostas consistentes e discursos mais breves, a partir daqui essa conversa se transforma em projeto, como é que ela se aplica na prática? O que o Congresso tem que fazer a partir de agora? Olha aqui, eu acho que o Congresso tinha que realmente, os presidentes das casas verificam quais são os projetos que existem sobre a matéria, selecionar e botar nas comissões específicas para que sejam examinadas pelas comissões e pelo plenário. Provavelmente é isso que acontece a partir de agora. Eu acho que esse deve ser o caminho. Senador, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Tudo de bom. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.eg.br/TV.